Olá, amigos, Edmar de Moraes. Falando a verdade, doa a quem doer. Acompanhando as notícias, eu hoje encontrei uma notícia que me deixou um pouco intrigado. A Copa América, em que o Brasil venceu, foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro e a sua comitiva em 3 partidas: em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Brasil campeão, tudo concluído, Bolsonaro vaiado, Bolsonaro aplaudido, aquela história toda que todos nós já conhecemos e sabemos de cor. O que não sabemos, que saiu do nosso bolso, do bolso da população, daqueles que contribuem com o Estado, dos cidadãos, a quantia de R$ 201.600 para que Jair Bolsonaro assistisse às 3 partidas finais da Copa América. Ou seja, o governo vem afirmando que não tem dinheiro. Está dizendo que vai tomar medidas de contenção porque não tem dinheiro. E gasta R$ 201.600. Isso está postado através do portal da Transparência e você pode verificar lá os gastos com segurança, gasto com equipe técnica, hospedagem, mais de R$ 15.000 em alimentação e tudo mais. Agora, um país que a sua maioria tem, que a maioria, 70% da população brasileira, 70% da população brasileira, não tem salário, não tem casa, não tem auxílio médico, não tem alimento, não tem saúde, não tem terras, não tem nada. Portanto, é considerado não cidadão. A Constituição de 1988, veio e resgatou esses 70% da população, transformando essas pessoas que estavam esquecidas no país em cidadãos brasileiros. Para que não ficassem jogados. Esta população veio fazer parte da sociedade brasileira. Os governos progressistas sempre trataram de cuidar dessa população. Apesar de termos uma Constituição capitalista, a nossa Constituição é capitalista, ela garante o bem-estar daqueles que estavam à margem da sociedade. Ao passar dos anos, até atingirmos o dia de hoje, século XXI, esta sociedade que foi resgatada das margens da sociedade, está sendo devolvida às margens da sociedade. Está sendo segregada dos seus direitos como cidadão. E a partir do momento em que você deixa de ser cidadão, o Estado não olha mais para você. Complexo isso. Mas para que isso acontecesse, foram precisos dezenas e dezenas e dezenas de emendas constitucionais. Emendas constitucionais que foram descaracterizando a Constituição brasileira. Hoje, mais emendas
são propostas, e todas elas no sentido de segregar o cidadão brasileiro menos favorecido, que é da ordem de 70% da população brasileira. Um país de 210 milhões, imagine 70%. Você tem aí 147 milhões de pessoas estão sendo segregadas da sociedade. A própria reforma da Previdência destrói a esperança dessas pessoas. Não se leva mais a sério aquele que sustenta a base de 30% da população. Classe média, classe alta. Aí, o que dizer? Um governo que ataca as Forças Armadas Nacional, confunde a cabeça de todo mundo, entra em conflitos com países vizinhos, quer impor a sua ideologia a outras culturas, não preserva a vida dos verdadeiros donos da terra brasileira, que são os índios. Não preserva a natureza que beneficia o povo brasileiro. Vai acabar entregando, por falta de conhecimento e falta de assessoria, o agronegócio do Brasil, através da implantação da teimosia, da utilização de agrotóxicos e medicamentos hormonais em animais de corte, de criação. Nossos produtos serão rejeitados pelo mundo inteiro. Será que não há uma visão de algum participante da cúpula desse governo que possa prever os prejuízos que não serão imediatos, eles serão a médio prazo, quando começarem a acontecer os cortes, a redução das importações do agronegócio brasileiro? Este governo não tem visão para o futuro. Ele é um governo imediatista. E os parlamentares também não têm visão para o futuro. Primeira coisa que devia se discutir no Brasil hoje era a reforma política e a recuperação da Carta Magna. Restauração dos 3 poderes individuais. O que hoje está tudo misturado. Não há, com esse atual sistema de governança brasileiro, não há divergência, pois foi feito um acordo chamado de acordão entre os 3 poderes. Ou seja, o que um fala é lei para todos, porque existe um acordo. Então, eu, particularmente, não acredito que a lei seja feita de maneira a cumprir a Constituição. Ela vai ser feita de acordo com o acordo feito entre os 3 poderes. E sendo assim, o governo Jair Bolsonaro está se fortalecendo sim, porque o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal estão todos dentro do mesmo embrulho, e o que um fala em reuniões particulares é aquilo que vai comandar o país. E 70% da população deixará de ser cidadão brasileiro para ser morador do Brasil. Um peso que o governo quer descartar. É isso. Um presidente que gasta R$ 201.600
reais, né? Para assistir 3 jogos de futebol, você pode esperar o que desse governo? Nada. Miséria em breve. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Tchau, pessoal.